Estamos começando mais um Opencast, o seu podcast sobre software livre. Hoje não temos o Dream Team como eu prometi para vocês e não vou mais prometer esse Dream Team porque tá difícil de juntar essa galera. O pessoal deixa a gente na mão. Então vamos com o Dream Team que a gente já tinha, que é eu e o Diego. Tudo bem, Diego? Tudo bem, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes aí. E vamos começar mais um Opencast. Bom, esse episódio a gente vai começar com uma novidade, que é o nosso espaço da comunidade. Explicando o que é o espaço da comunidade, é um espaço onde vocês vão poder mandar mensagens para a gente vai ler os comentários que vocês fizerem sobre o último episódio, a gente vai divulgar eventos, vagas de emprego com foco em software livre, então antes vai passar pelo crivo da gente que se a gente bota essa vaga de emprego ou não. E para vocês entrarem em contato com a gente, pode ser os comentários do próprio episódio ali no site, ou então pelo e-mail opencast@ubunteiro.com.br. Bom, vamos começar aqui pelos primeiros comentários, já como o e-mail não estava ativo, a gente só tem os comentários que estão lá no site mesmo, no último episódio. Temos aqui no site do Ubunteiro, tem o comentário do Álvaro sobre o episódio 7 do Opencast, que ele disse que ainda não havia comentado no blog, né? E ele agradece porque é o primeiro, é o único podcast que ele conhece de software livre em português, né? Que ele conseguiu até agora. E que graças a nós, no caso aqui, ele não precisa mais ficar ouvindo só podcast estrangeiro sobre software livre. Temos aqui o comentário também do Rudinei. Ele disse que esse episódio foi muito bom, inclusive já indicou no Twitter e Facebook. E eu peço que vocês também aí continuem, né, indicando no Twitter, Facebook, Google+, seja lá qual for outra rede social que vocês tiverem. Ele disse que gostou muito da participação do Thiago, onde explicou como funcionam os times de loco e a reestruturação dos times regionais. E achou muito, muito bom e interessante e ainda deixou mais interesse para ele para participar do Ubuntu BRRS. Inclusive o Rudinei agora já faz parte do Ubuntu BRRS como um líder de mesorregião. E ele gostaria de fazer uma sugestão que nos próximos episódios fossem abordados sobre FliSol, Dia da Liberdade de Documentos, e convidar também alguns membros do Tia Linux para explicarem como funciona o grupo e os eventos. Bom, a gente vai tentar convidar, eu tenho até a ideia de convidar o pessoal do Tia Linux, mas ali vai ser um negócio mais complicado, assim, porque o pessoal também é extremamente ocupado. E para finalizar, ele dá os parabéns pela iniciativa de fazer segundo ele, o melhor podcast sobre tecnologias livres, Ubuntu e notícias relacionadas na área. Ele já está esperando o próximo episódio, então tá aí o próximo episódio daqui a pouquinho. Então temos aqui o episódio do Xará, do Xará Ivani, um outro Ivan. Ele agradece o trabalho do podcast e que também diz que também está relatando que é difícil de encontrar podcasts técnicos em língua portuguesa, ainda mais sobre software livre, e que agradece a iniciativa. E ele também fala que deu alguns detalhes técnicos do áudio, né, sobre chiados e sobre a música do fundo, e basicamente isso. E ainda passa um link de algumas dicas aí para melhorar o áudio. Bom, sobre o áudio, esse episódio aqui vocês já vão ouvi-lo sem música de fundo durante o episódio todo, só vai ter esse que vocês ouviram no início, que é a abertura mesmo do programa, que é para ficar de teste aí para vocês verem como é que fica o episódio sem música e voltarem lá no Facebook, tem uma enquete lá para vocês dizerem o que vocês preferem, se vai ser com música ou sem música. Quanto ao chiado, eu sempre tento retirar, né, mas vamos ver se alguma coisa está me passando aí, a gente vai sempre tentando melhorar um pouco mais a qualidade do áudio. Então todo mundo aí faça a votação depois aí que eu vi o episódio lá na enquete nossa no Facebook. Vamos pro episódio? Eu já votei. Então? Vamos pro episódio então? Vamos lá. Bom, a pauta desse episódio tá grande. A gente teve que tirar até algumas coisas aí porque a gente ficou bastante tempo sem conseguir gravar. Parece que o tempo tava contra a gente. Ou era chuva, né, Diego? Pois é. Resolveu alugar o apartamento aqui? Quando não era chuva, era mudança aqui no prédio, que a barulheira era grande, não tinha como fazer a gravação e depois retirar o barulho que estava por lá. Ou era participante que deixava certo que ia participar e não participava. Então foi complicado, mas enfim a gente conseguiu gravar aqui. Estamos conseguindo gravar, né? Então, pois é, agora vai. tomara.
Bom, o episódio era para começar antes ainda na verdade, na mesma semana que foi divulgado o Castalho Podcast, onde eu participei. O Castalho Podcast, para quem não conhece, ele é feito pelo Og Maciel, que é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, então ele me convidou para participar e falar um pouco sobre o site, sobre os projetos do site, como o canal no YouTube e, logicamente, o Opencast. Então, se vocês querem saber também um pouquinho de mim ali, tá tudo nesse episódio aí que vai ter o link para vocês. A gente já passou o link. Eu escutei o episódio, achei gostei bastante do episódio. Eu já acompanho o Castalho há um bom tempo já conheço o formato deles de entrevista, do Og, lá, de fazer as entrevistas, de fazer o top 5 dos gostos pessoais. E legal, parabéns por conseguir participar. Bom, nas últimas semanas a gente teve aí um entrave, coisa bem feia aí do ECAD. Para quem não sabe, é o Escritório Central de Arrecadação. E mais o que é o D agora? Eu não lembro. De direitos autorais, alguma coisa assim? Bom, deve ser. Não vou De lembrar direitos? também. O ECAD é Escritório quem... Central de Arrecadação de Direitos? deve ser arrecadação de dinheiro, né? Porque eles gostam bastante de Pode dinheiro. ser. Bom, o ECAD ele é o responsável por cobrar empresas que, por exemplo, uma televisão, para ela existir e poder botar o material no ar, ela tem que pagar direitos autorais, tanto das músicas que ela coloca e outros vídeos que ela vem utilizar, ela tem que pagar isso para alguém. No Brasil, quem faz isso é o ECAD. Lembrando que o ECAD não é uma instituição pública, é uma instituição privada, totalmente privada. Embora, lógico, ela é protegida por uma lei federal, ela existe graças a uma lei federal, mas ela não é coordenada pelo governo, o governo não pode sequer não pode intervir, não pode nem fiscalizar sem uma ação judicial, o ECAD. Então eles são totalmente protegidos e fazem o que bem entendem. Eles pegam o dinheiro que eles arrecadam de sites e de televisões, rádios, e teoricamente repassam para os artistas. Esse que é o problema, porque ninguém sabe direito o quanto eles arrecadam e o quanto eles passam. Eles dizem que passaram tanto, a gente tem que ficar quieto e acreditar nisso. Mas o que aconteceu nas últimas semanas é que o ECAD queria cobrar de blogs que têm vídeos do YouTube principalmente. No caso, o próprio Ubunteiro seria prejudicado por isso, nós teríamos que pagar uma mensalidade para o ECAD por ter o canal do YouTube, porque eles nos consideravam como retransmissores, ou seja, como se nós fôssemos uma televisão afiliada a uma grande rede. Essa é a ideia básica que eles achavam isso. E eles cobraram de alguns blogs, e o caso explodiu com o site de um blogueiro, onde estavam cobrando acho que R$320, né? Ou 300 e alguma coisa, por mês, porque ele tinha vídeos no site deles, eram vídeos embedados, não eram links pro YouTube. Então ficou nessa aí, a galera se revoltou pelo Twitter, muita gente falando mal, fazendo um protesto mesmo, né? Pois é. Mas isso aí, na verdade, o YouTube ele já tem a própria forma de monetização, então seria só uma questão de repassar os direitos, se fosse o caso. Pois é. Entrando bem depois com o tempo, a gente viu que, embora o ECAD tivesse feito essa cobrança e o pessoal não quis pagar e resolveu entrar na justiça e continuar lutando na justiça, o próprio YouTube viu toda essa repercussão e botou a boca no trombone e deixou claro que o próprio YouTube ele tem um contrato com o ECAD, onde nesse contrato está explícito que os usuários não podem ser cobrados pelo ECAD porque eles não estão fazendo retransmissão. Ele botou as cláusulas, ou seja, o ECAD estava tentando dar uma de João sem braço e querendo cobrar 2 vezes as coisas que já tinha assinado o contrato. Depois desse anúncio oficial do Google, o ECAD retirou as cobranças, assumiu que foi um erro técnico, mas na verdade a gente sabe que isso não foi um erro técnico. E então retirou todas as cobranças e parou com essa história. Inclusive agora o ECAD está sendo processado, está sendo investigado pelo governo por irregularidades, por não repasse de dinheiro e também por ser uma organização sem fins lucrativos, ela estava tendo muitos lucros, né? Então agora ficou feia a coisa para o ECAD, porque quis cobrar 300 e poucos reais de um blogueiro. Foi aí que a coisa explodiu de vez. Pois é. Mas tu acha que isso vai acabar em algum processo, vai dar alguma coisa, ou vai acabar em pizza isso aí? Vai saber agora, né? Na verdade o processo já está acontecendo, no próprio Congresso. Sim. Já está havendo a investigação.
Como os artistas também têm bastante interesse, e se a nossa ministra da cultura tal da Holanda lá, se ela sair, a coisa anda. Se não, com certeza vira pizza. Porque a Pois própria é. Ana de Holanda, ela tá apoiando o ECAD, ela sempre apoiou o ECAD. Até eu sempre prometi no site nunca falar sobre política, mas eu também sempre prometi que no Opencast eu falo qualquer coisa. E eu falo de política aqui, eu simplesmente detesto essa mulher na política. Ela é totalmente contra os sistemas livres, tanto que o próprio blog do Ministério, né, o do Mink, passou de Creative Commons para direitos reservados, já começou errado, né, por aí. Vai. E ela sempre apoiou o ECAD, inclusive dando verba pro ECAD. Então, enquanto essa mulher estiver lá no poder, com certeza a gente está ferrado. O ECAD vai continuar cobrando o que bem entende. Né? Então, se a gente mudar isso, quem sabe a gente tem um futuro melhor aí até com o próprio ECAD. Pois é, né? Tomara. Bom, passado um pouco dessa polêmica, vamos falar um pouco sobre os lançamentos que aconteceram. Já está meio longe, né? Mas eles aconteceram. Ubuntu for Android. O que é o Ubuntu for Android? Quer explicar um pouco? Pois é aquilo que eu estava comentando alguns episódios atrás sobre os aparelhos Android virarem quase desktops, né? Então, A ideia do Ubuntu for Android até no início foi aquele negócio meio confuso, o pessoal não estava entendendo o que era. Mas tem alguns vídeos aí que acabam demonstrando funcionalidade. sim. Ele é um aplicativo, mas ele é um aplicativo para Android que faz com que o seu computador se torne um desktop completo desde que ele esteja numa dock. Lógico que para isso ele precisa de um celular potente, não é qualquer celular com Android. Dual Core, pelo Ele menos. precisa de um processador dual core, não lembro quanto de memória que ele precisa, mas é bastante também. E ele transforma então o celular, quando docado, num desktop completo com Ubuntu, Unity, com todos os aplicativos padrões do Ubuntu, ou seja, tu vai ter player de vídeo, player de música, navegador, e vai poder mexer com um mouse e teclado, né? Lógico, se a tua dock permitir a conexão USB, eu acredito que todas as docks permitam, né? Mas então, Assim. você tem esse controle completo, você vai ter o seu Ubuntu no celular sempre que docado. Uhum. Tu tem um celular dual core, tu tá na rua, o celular é Android. Tu colocou o celular no dock, tu tem um desktop para rodar ali, sendo que tá todo o processamento, toda a memória dentro do teu aparelho celular ali, né? Isso, e o aplicativo, ele acessa inclusive as agendas, se não me engano consegue até fazer ligação, né? Tu não perde as funcionalidades do celular. Tu recebe uma ligação, tu aparece uma notificaçãozinha lá, você tá recebendo uma ligação. Isso, ou tu tá fazendo uma ligação, você vai chamar um tecladinho ali, ou vai chamar a agenda e vai fazer uma ligação. Ele não perde nenhuma funcionalidade, só acrescenta coisas, então acredito que foi a maneira mais rápida do Ubuntu entrar no mundo dos smartphones sem esperar até 2014. Acabou que ficou inteligente a coisa, né? Porque tava realmente ia ser demorado. Pois é. Aí vem quase uma pergunta assim, ó, desde quando que o sistema operacional deixou de ser a interface entre o hardware e as aplicações, né? Agora é uma interface entre um sistema operacional e outro, né? Pois é, agora muda mais ainda a ideia do sistema operacional, né? Adobe decreta o fim do Flash para Linux a partir da versão 11.2. Bom, como a gente já disse uma vez, né, Diego? Foi tarde, já está indo tarde. Lembra que a gente tinha falado que isso era só questão de tempo para eles irem abandonando aos poucos, né? Porque eles tinham abandonado o Android, se não me engano. Mobile já morreu, né? Isso, basicamente mobile. Android, né? Isso, eles já tinham morrido. Até a gente comentou naquele episódio que isso era só questão de tempo. Agora o Linux está saindo fora, não vai funcionar só no Google Chrome e no Chromium. Ele vai funcionar no Linux também, no Chrome? Que eu não li nada específico. Só no Linux. No Windows ele continua tendo para outras plataformas ainda. Tá, não, beleza. Por exemplo, no Windows tu ainda vai ter o Flash para Firefox, por exemplo. No Mac, provavelmente no Mac também, mas no Linux, só no Chrome, no Linux. Isso. E através de um plugin maluco lá, de uma API maluca que o Google inventou lá para o Chrome. É o tal do Pepper. Isso. E esse Pepper aí, a Mozilla já disse, ó, a gente não vai usar o Pepper por alguns motivos que tem no link aí. Até tem alguns links aí sobre o tal do plugin que a gente vai botar para vocês. Até a notícia do Flash também, então vai ter tudo em link aí para vocês lerem e se aprofundarem mais.
Mas, na Assim, minha opinião, foi tarde também pro Linux. Por mim, podia ter ido até antes. Na verdade, assim, pois é, isso só vai acelerar, na minha opinião, só vai acelerar a implementação e a utilização do HTML5. Só isso. com certeza. Bom, passando mais assuntos, senão a gente vai ficar aqui a manhã inteira gravando, né? Vamos ter que dar uma rapidinha hoje. Estudo aponta qualidade superior no código open source. Para mim, isso não precisava nem de estudo. Com tanta gente olhando um código, escrevendo um código, supervisionando esse código, só podia que ele seria melhor, ter melhor qualidade, né? Pois é, com certeza. Enquanto o código proprietário, o cara desenvolve e se tiver muita sorte vai ter um cara que testa. Se não for a mesma pessoa, né? É, isso. Não tem uma É, política de qualidade, né? não tem uma política de qualidade no open source, tá ali, esse código vai estar visível para toda a comunidade. Então a comunidade vai olhar ali, não, isso aqui não pode. Vamos olhar esse código aqui, vamos corrigir essa falhazinha aqui, vai apontar uma falha de segurança, vai apontar até o mesmo código, a legibilidade dele, né? Vai, ó, me tira me organiza esse código aí, não deixa essa macaronada aí, né? Até dá para dar como exemplo o próprio kernel, que se tu mandar um patch para eles e ele tiver um espaço a mais na indentação, eles não vão ver se está funcionando. Eles vão simplesmente rejeitar teu código. Ou tu escreve direito legível, ou então nem Uhum. escreva. Para eles não serve. Escreva conforme as regras que eles colocaram, que então vai ser fácil de ler. Então, isso só já diz qual é a qualidade. A qualidade do código open source não é só dizer que o código vai rodar melhor, mais rápido, mais bonito. Não. Ele vai ser fácil de uma pessoa abrir o código, ler e entender ele para poder reescrever mais ou até corrigir falhas. Eu acredito que essa até é a ideia desse relatório de que o código open source é melhor, é melhor qualidade, não é Com nem certeza. só a velocidade e o que ele faz, né? É a legibilidade do código por outros programadores. Com certeza. Eu diria ainda mais ainda que não é só no ambiente do código, inclusive na interface gráfica. Uma interface gráfica open source ela tende a ser uma interface mais que todo mundo está vendo essa interface e vai dizer não, isso aqui vamos seguir o padrão do GNOME, vamos seguir o padrão do KDE, mas não vamos fazer a porra louca isso aqui, né? Vamos fazer certo. Até porque a maioria dos projetos open source elas são bem distribuídas, né, as iniciativas. Então tem que existir regra. E essas regras têm que ser respeitadas, e como elas acabam realmente sendo respeitadas, vai melhorar a qualidade do código. Isso é Com certeza. automático. Então nem precisava do estudo aí pra gente saber disso, né? A gente já sabia isso antes ainda quando começou a trabalhar com esse tipo de software, né? Isso é só para enfatizar mesmo. Só para deixar agora que tem muita gente que só acredita se tiver uma pesquisa, né? Não interessa se a Com pesquisa é a mais certeza. idiota possível, ela precisa da pesquisa para acreditar. Precisa documentar, né? Sim. Bom, como a gente não tinha ainda o espaço da comunidade bem definido, agora a gente tem. Então a gente vai entrar aqui em anunciar eventos nesse episódio, no meio do episódio mesmo. Então a gente já vai começar divulgando o FliSol. O FliSol ele vai acontecer aí pelo Brasil inteiro, na verdade pela América Latina inteira, porque o FliSol é um festival latino-americano de instalação de software livre. No Rio Grande do Sul várias cidades vão fazer, que pelo Brasil inteiro também vai. A gente vai deixar um link aí, porque seria injusto a gente ficar lendo todos aqui, até porque sem enrolação de... A gente só ia ficar E enrolando, enchendo linguiça. a gente vai falar algumas cidades e a gente vai esquecer de outras, então a gente não vai estar fazendo justiça, né? E também ainda está aberto, as cidades podem, inclusive, em cima da hora, botar o nome lá e fazer o evento e depois mandar as estatísticas, então ele é bem aberto para isso. Até a Com certeza. sugestão de falar isso, né, como eu já falei no início ali, do Rudney Weschenfelder, ele faz parte do Ubuntu BRRS agora. Em Porto Alegre, o Ubuntu BRRS vai estar participando, inclusive, pelo que eu tenho acompanhado da lista, eu participo da lista do FliSol também. Mas Sim. pelo que eu vejo, o pessoal de Porto Alegre está se organizando super bem. Tem várias pessoas de várias distribuições organizando. Desculpe os outros que eu não vou comentar, né? Mas como é mais a minha realidade essa, até porque eu sou o líder do Ubuntu BRRS, mas o pessoal do Linux é quem está organizando o FliSol. E eles estão levando de todas as distribuições que vocês imaginarem. Você vai ter os BSDs lá, vai ter Arch, A lista é Ubuntu, grande. Fedora, o que você imaginar, o pessoal vai estar lá para instalar e para conversar, vão ter palestras, vai ser bem legal o evento em Porto Alegre. Então quem tiver oportunidade, por favor, apareça lá.
Nem que não precisa ir lá para instalar na sua máquina software livre. Vai lá só para conhecer mesmo. Eu não sei se em Porto Alegre o pessoal vai fazer também instalação de software livre em software proprietário. No caso, leva o seu computador com Windows e recebe a instalação da LibreOffice, entre outras aplicações. Quando eu realizei aqui em Erechim, a gente fez isso. A data da realização é dia 28 de abril, né? Isso é final de abril. Agora eu Isso. não lembro bem certinho a Isso. data. Até olhar aqui no calendário para confirmar para Vamos abrir vocês, mas aqui. é no sábado. Isso, dia 28 de abril. É 28 de abril. o É lá no último centro de sábado. Porto Alegre. Isso, vai ter os dados, a gente vai botar o link com as cidades e lá tem todos os detalhes para vocês verem. E no dia 28 de março, agora, também tem o Dia da Liberdade de Documentos. Também a gente vai deixar um link para vocês. Eu só fiquei sabendo assim que chegou bem a minha timeline do Twitter, que é o evento que vai ser realizado no Rio de Janeiro. O pessoal também tem bastante palestra lá, tá bem interessante. Também vou deixar o link para vocês aí. Não estou sabendo de outras cidades, mas se vocês tiverem outras cidades aí, passem pelo Twitter ali, que com certeza eu vou fazer a divulgação. Nem que seja só pelo Twitter, porque eu acredito que não vai dar tempo de outro Opencast até essa data, né? Na verdade é quase É, impossível, né? Porque vai sair. vai ser em cima do laço, né? Então, mas pelo Twitter, por favor, aí me falem onde que vai ter, que eu divulgo com Facebook também, Google Plus, eu vou divulgar para vocês. Só passar pra gente os locais. Mas eu sei que no Rio de Janeiro vai ter e vai ter forte. O pessoal tá organizando bem legal. Bom, o Ubuntu 12.04 Beta 1 saiu nesse tempo, já estamos quase com a Beta 2 saindo, para vocês terem ideia do quanto a gente tentou gravar esse episódio e não estava conseguindo. O Ubuntu Pois é. 12.04 Beta 1 trouxe bastante coisa legal, inclusive nova versão do Unity, foi a 5.6, com várias opções agora de personalização. A gente vai conseguir fazer bastante personalização. Lógico, não é o nível que a gente esperava ainda, mas tá no caminho certo. Tem bastante coisa aí que quem sabe ainda apareça. Eu testei, Assim, fiz vídeos aí pra vocês também de algumas novidades que apareceram. Então vocês vejam lá no canal também, no YouTube. Hoje que a gente tá gravando aqui o Opencast, eu vou fazer mais um episódio com novas mudanças que já foram implementadas. Então vai ter bastante material secundário para vocês consultarem o Beta 1. E até quando sair o Beta 2. Bom, sempre vocês vão acompanhar pelo canal do YouTube, eu vou manter informado sobre essas atualizações que vão saindo. Não sei se tu testou, chegou a testar o Beta? não cheguei a testar porque eu ando meio sem tempo aí. Eu, inclusive, vou hoje de tarde para terminar um trabalhozinho aí. Vou lá para UX. Mas, enfim, eu tô acompanhando as notícias aí. Eu tô sabendo que a interesse da Canonical de colocar no repositório uma versão do Gnome que se assemelha bastante ao Gnome 2. Ah, tu matou o que eu vou falar. Aham. a Pois versão, é. a versão do fallback, né? O Gnome fallback, ela tá bem Isso, mais fallback. parecida com o Gnome 2. Então, o pessoal que tava tanto de mimimi aí vai acabar gostando dessa versão, porque ela tá bem mais parecida com o que era. Tá, eu acho que até mais parecida do que a versão que saiu com a 11.04, que era bem menos mastigada ali, essa outra versão vai sair Pois bem é. melhor. Mas isso aí eu vou mostrar pra vocês, aí o Diego entregou o ouro aí pra vocês. Já. Não, é um spoilerzinho aí já É. Bom, agora a gente vai ter cada vez mais ter que falar sobre Android quando fala sobre software livre, embora antes o Android não fosse tão livre assim, né? Ele continua não sendo tão livre, no entanto, como o kernel do Linux agora acabou me fazendo um merge maior, digamos assim, com o Sim. Android, inclusive o próximo kernel volta a ter os patches e drivers do Android antigo. Isso na verdade é aquela ideia de botar o Android em x86, né? Isso está bem claro já que o pessoal quer botar mesmo. Aham. Então, uma grande notícia que saiu aí foi que o Android Market deixou de existir essa marca e passou agora a existir o Google Play. Só que agora ele é tudo junto, não é mais só uma coisa, o market era só aplicativos para Android. Agora o Google Play é loja de música, filmes e aplicativos. Mas só onde Só lá fora. só lá fora, só onde os países das gravadoras e estúdios aceitam isso, né? Aqui ainda não. Eu não sei, tu no teu celular chegou a atualizar para o Google Play?
Atualizei. Até agora só mudou o ícone. Pois é, o Mudou meu o não nome. mudou. O meu não mudou. O meu continua como market. Até eu entro quase todo dia ali tentando atualizar, ver se aparece alguma coisa pro market, ele continua pra mim como Android Market. O meu é um ZTE V821, se não me engano. Sim. O teu é um Pra mim DeFi. aqui é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma forma de navegar, Só tudo. mudou o nome Só mudou o nome e o ícone. e o ícone. Mas teve uma, digamos assim, uma cagadinha da Google também, né? Mas não se imaginaria que a Google fizesse um lançamento assim como fez do Google Play e não Sim. registrasse o domínio antes, né? Bem antes. Não sei se tu viu as notícias. Não vi, mas tô imaginando desse eixo já. Pois é, um carinha viu que tá saindo do Google Play, o que que ele fez? Registrou o domínio para ele. E agora a Google tá com Azar. processo para tentar conseguir o domínio de volta, né? Provavelmente vai entrar com um acordo com o cara. Ah, sim. É lógico que a Google ganha o processo porque é uma marca dela, por mais que o cara tenha registrado antes até do lançamento oficial da marca, tem que ter um processo e vai demorar um tempo, ele ganha com certeza. Mas para Esse cara já vai acelerar, fazer um caixinha aí. para acelerar as coisas, eu tenho quase certeza que o Google vai dar uma gorjeta pro cara ali que foi mais esperto que eles, né, nessa hora. Nem que seja um prêmio de, ó, a gente reconhece, você foi mais rápido, você foi mais inteligente que a gente, então toma aí um dinheiro só de reconhecimento. Ah, um Galaxy Tab e um smartphone também ali que ele aceita, É, vai. também. Fica feliz da vida. Se fosse pra mim, eu ficava Uhum. feliz da vida. Mas, Aproveitando então já que a gente falou que o Android agora tá com seu kernel incluído, né, os seus patches incluídos no kernel do Linux, tem mais gente aí na Linux Foundation, que é a NVIDIA. Espero que com isso os drivers fiquem cada vez melhores, mas melhores mesmos, inclusive os drivers das placas de vídeo híbridas, né? Que até agora tá uma porcaria. pois é, a gente estava inclusive conversando em off sobre essas placas híbridas, mas é uma coisa muito maluca essas placas híbridas aí. A ideia delas até é legal, mas na verdade teria que ter sido implementada com hardware só, né? Não a união de dois hardwares. Para quem não entende o que é essas placas híbridas, é uma junção entre NVIDIA e Intel. Sempre que o sistema não precisa de muito processamento gráfico, a placa gráfica ela alterna entre Intel e NVIDIA. Então, quando ela não precisa, ela é em uma Intel mais básica, que no caso do Ubuntu não funciona nem a aceleração 3D. Você acaba tendo que utilizar o Unity 2D por causa desse motivo. E sempre que você vai entrar, por exemplo, em jogos ou coisas que exijam mais, um Blender da vida que exige mais da placa gráfica, ela teria que alternar para a NVIDIA que tem maior poder de processamento. Eu achei que isso foi uma maneira meio tosca de se fazer, né? Pois Porque é, é seria muito estranho isso aí. o certo seria fazer que a NVIDIA, então, é uma NVIDIA, beleza, a NVIDIA tem um modo econômico e um modo completo. Ela que se desligasse os chips que fossem Com necessários para certeza, né? economizar. Acabou causando um problema maior, mas deve ser é um acordo provavelmente para as duas venderem chips, né? É quase uma volta aos Win modems, né? De certa Exatamente. forma, assim, a placa de vídeo, a Nvidia não teve a capacidade de criar uma placa de vídeo que tenha um desempenho de altíssimo e que quando quer um desempenho baixo, um desempenho econômico, simplesmente desliga tudo que é supérfluo nela e só trabalha ali, por exemplo, no modo 2D, um 3D básico ali e economiza energia. Ou faz um underclock do processador, uma coisa assim. Mas não, vamos fazer o quê? Vamos trabalhar de forma híbrida como uma segunda placa de vídeo. Então vamos usar dois hardwares para poder economizar energia. E o pior de tudo é que a mudança é feita por software, não é feita por hardware, né? O Pois controle é. fica para o sistema operacional, não fica para o driver. É o driver que se vira, né? E aí acontece aquilo, como tu disse, dos Win modems, né? Se o Mas, software não sabe fazer, tu fica sem utilizar o teu hardware, né? tá louco. Bom, as pessoas não aprendem depois de mais de 15 anos, eu acho, que isso já aconteceu. Será que os nossos os ouvintes eles sabem ainda o que é o WinModem? Pois é. Bom, então, vamos esperar que sim. Qualquer coisa Pois nós é. voltamos um retrô de software livre qualquer dia e a gente fala sobre a pedra lascada do software livre. Bom, Pois é. continuando aí a nossa pauta, ainda não foi lançado, mas já foi falado sobre o Thunderbird 13 e ele virá com Instant Messaging integrado e o Firefox 13 com o Speed Dial.
Bom, o Speed Dial, para quem não conhece, quem não é usuário é o Opera que tem, né? É o Opera? O Opera ele tem na página inicial os sites mais visitados ou que você marca para ficar ali para você ter eles a um clique só de acessar, né? Assim. É um pouco É, mais rápido do que tu acessar favoritos, né? Porque ele já tá na tua cara. assim. O Google Chrome também tá com alguma coisa semelhante também já. O Google Chrome já tem. Antes também era via plugin. O Firefox também tem, só que é via plugin e é lento, né? Agora eles vão Pois fazer é. de maneira nativa. O Google Chrome no início eu acho que era por plugin também. Não vou dar certeza, Ah, eu mas acredito também que sim. agora também já está nativo. Tanto o Chrome como o Chromium já está com eles nativos. E Pois também o é. Thunderbird que estão com esse Instant Message, não sei bem a ideia deles, mas eles estão integrando provavelmente com o chat XMPP. Aí tu vai ter poder ver seus e-mails e conversar com o pessoal que está no Facebook, por Facebook exemplo. e tal, que Isso. mais uma infinidade de coisas que aceita XMPP. Até isso me lembrou o servidor de e-mail, o cliente deles do Zimbra, que a versão web dele também tem o chat integrado. O chat, inclusive, que você consegue conversar com o Google Talk, não só com as pessoas do internas. Inclusive, isso é um problema para administrador de rede que você tem que bloquear mais uma coisa, né? Bom, continuando falando de Firefox, né? Aproveitando que estão falando de Firefox, a Mozilla anunciou que o Firefox passará a suportar H264, que é o codec de vídeos Full HD, né? Ou é só É o HD? MPEG-4, né? É Isso, uma variação do MPEG-4. Inclusive suporta Full HD, né? isso. Isso aí que vai permitir. Na verdade, é um plugin a mais para se utilizar com o HTML5. A gente tem o WebM, que é da Google, então, sem precisar de plugin, né? Vai ter o acesso a Assim, vídeos nesse a formato. tag, a tag vídeo do HTML5, né? Isso, tu vai poder utilizar esse codec que o navegador vai aceitar sem precisar baixar nada. Assim, ele já suportava o OGG Vorbis e o OGG Theora, se não me engano, via nativamente, né? Agora vai mais uma opção ali. Tem uma bomba ali, quer dizer, uma bomba que não é uma bomba que jogaram na Guerra das Malvinas e ficou toda detonada. Pois é, né? Aconteceu aí que agora saiu uma notícia requentada mesmo, mas Pois é. sobre a Apple, né, ter tentado contratar Linus Torvalds. E ele simplesmente disse não. Ele não quis ir, ele Pois quis é. manter o sistema dele. Até para quem não sabe, se tiver bastante Apple fanboy, tem muitos que não sabem disso. O macOS, na verdade, ele é um Unix, né? Ele foi chupado. É aquele negócio, a licença BSD permite, eles fizeram, né? Mas Sim. foi uma legítimo roubo de código. Eles Tem pegaram muita o coisa de BSD BSD. embaixo. Na verdade, ele é o BSD alterado. Eles pegaram o BSD, como a licença permite você fechar o código, foi isso que eles fizeram. Pegaram o BSD, alteraram e fecharam o código. Daí não precisam distribuir para ninguém. Também, lógico, como a gente já falou, de certa forma falou mal, né, da Apple, mas também é a Apple que mantém o CUPS, que é Assim, o gerenciador de impressão de todos os Unix e Linux por aí, digamos que é o melhor gerenciador, né? Existem outros aí não tão conhecidos, mas o mais famoso é o CUPS, que é mantido pela Apple. Então, o mesmo servidor de impressão que você está rodando aí no seu Apple de R$ 5.000, eu rodo no meu computador de 1.000. Então, bem feito. pois é. Eu tava vendo aqui sobre o Darwin. Ele é basicamente uma. Ele é basicamente o ponto de intersecção entre o antigo NextTip, que o Steve Jobs criou nos anos 80, e o que é hoje o macOS, né? Sim, O macOS X. Ele sim. é o meio termo entre os dois ali. Ele tem coisas ali que ele. E basicamente ele é open source, né? Esse projeto, mas ele foi o que deu que surgiu o kernel atual, né? Ele Sim. pegou. E só para botar um pouquinho mais de fogo na fogueira, aí, um pouquinho mais de lenha, ele é microkernel. Ele não é que nem por exemplo, o kernel do Linux. Ele é Uhum. microkernel mesmo. Sim. Aquilo que o Tanemal sempre dizia, tem que ser isso aqui, tem que ser isso aqui. Uhum. E a última notícia que nós temos para dar para vocês e dar as nossas opiniões é sobre a iniciativa
União Livre. O objetivo do projeto União Livre é descontinuar as atuais distribuições pequenas do Brasil, né, as distribuições Linux no Brasil, e ter uma só, mas que todos os pequenos desenvolvedores trabalhem nessa maior, para procurar uma maior visibilidade, até a melhor qualidade no software livre desenvolvido no Brasil. Existe um abaixo-assinado, um site para fazer isso. Até vamos ler aqui o que eles falam no site inicial. Eles dizem: o objetivo do projeto é descontinuar as atuais distribuições Linux do Brasil. Há uma série de pequenas distribuições que estão cada vez menos relevantes e são mantidas por equipes reduzidas. Então, dessa forma, pedimos ajuda a todos os usuários e desenvolvedores interessados no desenvolvimento do software livre para que divulguem essa ideia e deixem claro, principalmente para os mantenedores dessas pequenas distribuições, que sem união não existe força para disponibilizar sistemas realmente bons e eficientes. Bom, existe um abaixo-assinado ali para vocês assinarem quem concorda com essa ideia. Eu, particularmente, não sou contra e muito menos a favor. Para mim, quanto mais distribuição, melhor. É melhor para mim escolher, mas respeito a opinião de quem é a favor. Eles estão... querem foco, né? Vamos fazer só uma. Mas é uma faca de dois gumes. Por um lado, você agrega mais gente para poder manter uma distribuição só. Mas, por outro lado, você só está tendo uma. Você não tem mais a diversidade. Tem muita coisa assim que distribuições pequenas que trazem. É um fomento, assim, uma pesquisa, uma coisa diferente. Vamos testar uma forma diferente de fazer isso aqui. Uma coisa que não tem nas outras. Vai morrer, né? O que traz, na verdade, isso aqui eu pretendo fazer até um episódio para a gente falar só sobre isso, sobre esse gigantesco número de distribuições que a gente tem de Linux. Imagina vocês aí com... Olha só o problemão que deu entre Gnome e Canonical. Eram apenas duas empresas, um único projeto de interface gráfica. Não era toda a estrutura de um sistema operacional. Ali já deu estresse. O pessoal já não concordava com muita coisa e acabou que cada um foi para um lado. Imagina isso então agora num mundo gigantesco onde tem, sei lá, no Brasil tem tranquilo 50 distribuições. Menos, nada famoso. Por isso eu tô jogando para baixo ainda. Agora imagine todos esses times trabalharem com a mesma ideia, concordarem com todas as mesmas decisões. Eu acho isso bem utópico, é quase impossível. Até que cada um tem o seu objetivo, cada distribuição tem um nicho diferente. É bem complicado deixar todo esse pessoal conversando da mesma maneira, né? Pensando igual. Pois é. E tem muita coisa assim que trabalha no sentido, vamos criar uma distribuição que é específica para uma empresa. O próprio departamento de TI da empresa pega uma distribuição, remodela ela de forma que a gente só vai botar essas aplicações aqui e empacota é só para os internos. Também pode ligar isso também, mas fica primordialmente para os internos ali. Se outras pessoas usarem, beleza, mas não é o foco, né? Então por isso eu apoio aquela história assim, posso discordar totalmente do que você está fazendo, mas defendo o seu direito de fazer e pensar dessa maneira, né? Então por isso que eu estou divulgando mesmo, discordando com a ideia. É uma ideia pessoal, não é ideia também, não sei se é a mesma ideia do Diego aí, mas é a minha ideia pessoal. Quanto mais distribuição, melhor. Tem inclusive uma frase aí para poder fechar o episódio. Eu jamais iria para a fogueira por uma opinião minha. Afinal, não tenho certeza alguma. Porém, eu iria pelo direito de ter e de mudar de opinião, quantas vezes eu quisesse. Friedrich Nietzsche. Essa. Estamos até agora... Essa tá no celular, cara. Foi o momento cultural de hoje. Momento filosófico. Pois é, essa fica em tela grande ali no celular, é quase um papel de parede, né? Bom, então acho que era isso, né, Diego? Era o que nós tínhamos para conversar. Nossa ideia era estar conversando a três vozes hoje, mas até a pauta ficaria gigantesca se fosse a três. Com certeza demoraríamos muito mais para gravar. Mas eu acredito que as notícias relevantes a gente conseguiu abordar. Eu ainda tenho esperança de conseguir fazer o Opencast a cada 15 dias. Até o pessoal, um último recado que eu deixei propositalmente para o final e não para o início, porque eu não queria parecer pidão. Então quem ouviu até agora, eu acredito que vai ouvir de bom grado desse pedido. Aí nós tivemos na última semana, eu tive na verdade um problema com o meu provedor de banda larga,
que contratualmente a gente tem um limite de download, né? Eu tenho um limite de download para fazer por mês. Acontece que tanto para fazer o Opencast eu gasto banda, para fazer os vídeos eu tenho que baixar a distribuição, eu tenho que baixar softwares para fazer testes para depois gravar e enviar. Acontece que eu consigo isso em 10 a 15 dias, eu mato a minha banda, né? A que eu tinha. Então eu acabei tendo que contratar mais banda. Isso é um custo maior que eu não tinha antes, então eu peço para vocês aí, quem puder colaborar, tem um link no site ubunteiro.com.br/ajude. Ajude, né? Não é ajuda, é ajude. Onde vocês podem fazer doações e ver como a coisa acontece para vocês ajudarem o site. Realmente agora a ajuda que eu preciso é financeira, porque eu tenho agora, eu estou pagando um pouco além do dobro do que eu pagava antes da internet. Isso é um custo que sai do meu bolso. E se vocês gostam aí do Opencast, gostam dos vídeos e até do próprio site, para mim conseguir manter isso, eu preciso da ajuda de vocês aí. Não precisa ficar doando, eu não preciso, por exemplo, que vocês me doem R$50 por mês. Mas se você puder doar R$1, olha, se eu tiver cada usuário doar R$1 a cada 3 meses, eu mantenho tranquilamente essa diferença no valor que eu estou pagando hoje. Então fica o pedido para vocês aí auxiliarem também o Ubunteiro sempre que puderem. Não só a gente, tem outros projetos que também passam por essa situação que eu estou passando. Então sempre que vocês puderem ajudar, é de bom grado, que a gente sempre vai aceitar esse tipo de ajuda. Então vamos ficando por aqui. Espero que vocês gostem aí desse episódio. Votem lá na enquete do Facebook. Vocês estão ouvindo aí o Opencast sem som de fundo. Votem lá o que vocês gostam mais, com ou sem. E vamos até o próximo episódio aí. Muito obrigado ao Diego por ter mais uma vez participado aí do Opencast. E muito obrigado a vocês por terem ouvido. Estamos aí, cara.